mulheres, voltamos com o nosso programa. Eu e o Dr. Leandro, prazer em recebê-lo sempre. Prazer é meu. Vamos bater um papo aqui, porque o assunto é sério, mas pode ser diferente se a gente mudar a nossa cultura, a nossa maneira de entender a velhice. Faz sentido o que eu falei? Faz todo sentido. Na verdade, a gente precisa de transformação, porque a sociedade está mudando. O Brasil é um país que está envelhecendo, o mundo está envelhecendo. Existe essa transição demográfica. Nasce menos pessoas, a fertilidade, a natalidade cai e as pessoas têm uma longevidade maior. Então, mais gente está entrando na terceira idade e está ficando mais tempo nessa dita terceira idade. Porque a gente está vivendo mais. Está vivendo mais. Então tem que mudar a cultura, tem que mudar a lei, tem que reforma previdenciária, novas leis, estatutos, calçadas diferentes, acessibilidade. A medicina é nova. A medicina ela tem que se renovar. Exato. Porque é diferente você avaliar as doenças que incidem aos 40, 50, 30 anos, são diferentes das doenças que incidem. E a gente tem que aprender o que é normal. Boa. Porque quando a pessoa envelhece, existem processos que são naturais. A pele muda, o cabelo muda, mas os órgãos dentro também mudam. Existe variação de humor, de cognição. O que é normal? Qual é o limite da normalidade para a gente não chamar de doença o que não um processo que é normal? É igual a grávida. Você não pode falar que para grávida é patológico, sei lá, ter um pouquinho de inchaço no pé ou ir muito no banheiro. Não, isso é da gravidez. Então essa pauta é muito para separar o joio do trigo e aprender a fazer prevenção. Ótimo, porque a gente vai falar sobre problemas neurológicos na terceira idade. Como estamos vivendo mais, toda a sociedade, como o doutor Leandro falou, inclusive a medicina e a gente no nosso dia a dia, a gente precisa se adequar e mudar a nossa cultura para viver mais de um jeito mais saudável. Então, você estava falando de o que é normal, o que não é normal. Esses tópicos, autonomia, sono, humor, o que é normal, o que não é normal? Aqui é interessante, né? Todo idoso, toda pessoa que passar ali dos seus 60, 65 anos, sabe que até esse critério ele é meio abstrato. Em qual momento começa a terceira idade? Porque as pessoas não envelhecem igual. Tem pessoas que envelhecem de forma mais lenta, depende de genética, ritmo de vida, cuidados. Estilo de vida. Estilo de vida é fundamental, peso. E antigamente a gente tinha uma concepção errada, que o idoso tinha que ficar mais parado e que a pessoa que comia mais era mais saudável. Então aquela coisa do velhinho parado, de pijama, mais gordinho, isso era saúde. Hoje é o contrário. Não é mais. Hoje a pessoa que envelhece, ela precisa estar ativa, participativa, socialmente, intelectualmente, profissionalmente, controle de peso e quanto antes começar melhor. Porque você não começa a envelhecer aos 60, você começa a envelhecer quando você nasce. O processo é um contínuo. Agora, voltando para o slide. Isso. Existe alteração de sensor. Isso é normal. Pessoas com idade podem ter alterações de visão, pode escutar um pouquinho pior. Isso é natural. E é importante corrigir essas alterações para evitar quedas, isolamento social, por alteração, por exemplo, de sensores. O labirinto do idoso não é igual ao labirinto do jovem. Então ele se desequilibra com mais facilidade, ele é mais sensível à vertigem, tontura. Isso pode levar a quedas ou até uma restrição com relação a alguns terrenos. Cognição. Existe uma alteração cognitiva. O que é cognição? Cognição é a capacidade de você articular algumas ferramentas de inteligência. Quando você envelhece, você pode ter uma memória um pouco mais lentificada. Raciocínio mais lento. Um raciocínio um pouco mais lento. Agora, esta perda é muito sutil, porque ela é compensada com coisas que o idoso ganha. Por exemplo? Experiência de vida. Então ele já conhece alguns caminhos, alguns atalhos. Ele tem um pouco mais, às vezes, de parcimônia, serenidade. Então, quase sempre ele compensa essa baixa cognitiva que é discreta com essas ferramentas. Se ele começar a perder autonomia, perder independência, perder segurança, aí tem que buscar ajuda. Aí deixa de ser normal, Deixa de ser normal. Então o envelhecimento normal, ele contempla um pouco de esquecimento para coisas mais leves, não é um negócio progressivo, nem avassalador. Mas, doutor Leandro, a gente já começa... eu tô com 50 anos, eu já sinto que a minha memória de hoje não é a mesma de quando eu tinha 30 anos, por exemplo. Você é perceptiva, reativa e cada vez mais a gente está olhando para a memória. Então, a gente sabe que o auge cognitivo gira em torno dos 35 a 40 anos. Depois disso, você pode ter dificuldade de evocar, puxar na mente informações que estão lá. Isso. Ou, às vezes, dificuldade de estar no multitarefa, fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então tem que respeitar o processo, fazer uma coisa de cada vez, com mais lentidão, com mais concentração. Não é mais quantidade, é qualidade. E às vezes usar uma ferramenta, anotar uma coisa importante. Sim. Desligar a segunda informação para se atentar para a primeira, fazer listas, até joguinhos que exigem intelectualidade, tem jogos de
tabuleiro, de cartas, de computador que podem ajudar. Isso é legal. É legal. Jogar paciência no computador é Eu legal? acho fantástico. Tudo que te desafia, que te tira da zona de conforto, é bacana. O problema é você ficar repetindo coisas que você já domina. Você vai falar, eu faço uma coisa que eu domino. Então, às vezes, é legal aprender uma coisa diferente. Jogo é legal porque o jogo ele é sempre diferente. Então, você tem uma habilidade e tem uma atividade. Então, aquela coisa de você se acomodar e entrar na zona de conforto, esse é um problema. E a terceira idade sofre com isso, porque aposenta, às vezes perde amizades, às vezes vai se isolando, e isso piora, acelera o processo de envelhecimento. Você não pode privar o idoso de cognição, de social e de atividade muscular. Senão, a perda muscular é mais rápida. E mesma coisa vale para o cérebro. Diminuiu a vivência no afã de proteger, você está acelerando o envelhecimento. O equilíbrio se altera. Por quê? Porque perde músculo, porque o labirinto não é igual. Então, o equilíbrio do idoso, ele é um pouco mais... Então, tem que tomar cuidado com o calçado, com o ambiente de casa, com iluminação. Tapete, móveis baixinhos que causam quina. Porque hoje, uma das principais causas de mortalidade e morbidade é a queda no idoso. Mortalidade? Infelizmente, você pode perder por queda. Porque a queda, ela pode matar na queda em si, traumatismo craniano, por exemplo, isso não é tão raro, como pode matar pela consequência da queda. Às vezes quebra um fêmur, depois fica camada, trombose nas pernas, imobilidade, ganho de peso. A partir de uma queda. Exatamente, existe um processo que começa na queda. E a queda, ela não pode ser só tratada, ela precisa ser prevenida. A melhor queda é aquela que não acontece. Então tem que cuidar do ambiente e do idoso. Às vezes é a troca de óculos, às vezes é um calçado mais adequado. Iluminação. Às vezes é uma lâmpada alterada. O sono do idoso também é diferente. Existe uma variação normal do sono e a patológica. O idoso normalmente ele tem um sono com menos tempo, 6 horas, 5 horas, e ele fica bifásico. É muito comum ele dormir à noite e depois dormir um pouquinho à tarde. O cochilinho da tarde. Isso é normal para o idoso. É saudável? É saudável. No idoso que se sente bem desta forma, ele pode. O que ele não pode fazer é dormir à tarde, assim como se fosse à noite. Dormir assim... Trocar o dia pela noite. Não, isso não pode. Mas um cochilo à tarde, no 40 minutos, 1 hora, isso é normal para o idoso. Ele tende a acordar mais cedo. O pessoal brinca que acorda com as galinhas. Isso. Então o idoso tende a acordar mais cedo, tem um sono mais superficial à noite, muitas vezes acorda para ir no banheiro ou acorda com ruídos. Por isso é importante investir no ambiente de sono adequado. O que é? Controle de temperatura, isolamento acústico, de luz, iluminação, de quando ele levanta, a luz pode já automaticamente acender pelo sensor de presença, nenhum obstáculo, porque à noite é onde os maiores acidentes acontecem. Então, o sono alterado de forma normal. Agora, o idoso também está em risco de insônia. Quase 1/3 dos idosos tem insônia. É bastante. Que é dificuldade, às vezes, maior que 1 hora e meia para iniciar o sono, despertares intensos à noite, eles podem ter apneia do sono, pernas inquietas, às vezes pesadelos ou sonhos muito vívidos, movimentação excessiva durante sonhos, que pode levar também a quedas. Então, tudo isso tem que ser visto sob o prisma da geriatria, daquela medicina que conhece o idoso e sabe aonde o calo aperta, por onde ele adoece. Humor e vulnerabilidade. O humor do idoso, isso é uma coisa importante. A depressão na terceira idade é algo muito comum e muito negligenciada. Por que é tão comum? Primeiro, porque a gente não tem uma sociedade, principalmente a nossa ocidental, que valoriza o envelhecimento. A gente parece que não quer envelhecer. Mesmo que isso seja parte do sucesso da vida. Exato. Porque você venceu a morte, você não morreu jovem, você acumulou experiência. Então, o idoso ele tem que ser valorizado. E pode desfrutar dessa experiência. E tem que valorizar, por isso que tem que ter benefício, respeito. Isso não é favor nenhum que a sociedade faz. Boa, doutor. Isso é simplesmente um direito. E todos nós, se Deus assim quiser, e precisa de forma otimista, vamos envelhecer. Então, fazer pelo idoso é fazer por nós mesmo, que um dia teremos essa condição. Exato. Agora, o idoso ele sofre no Brasil por quê? Porque problema econômico absurdo, um sistema previdenciário absurdo, onde o idoso mal consegue se manter na fase da vida onde ele mais gasta. Com saúde, com fisioterapia, com cuidador, com remédio, medicamento, que é absurdo, com cuidado em saúde. Então hoje a gente tem problema econômico. Famílias, às vezes, também que comprometem o salário, a aposentadoria do idoso, que acaba se super endividando no afã de querer ajudar. Famílias disfuncionais. Ou famílias também que
não é culpa da família, às vezes mudou também. Porque hoje em dia o homem e a mulher têm que sair para trabalhar. E às vezes falta o cuidador, falta a pessoa da família que possa estar perto. Então hoje o idoso ele sofre por solidão, ele sofre por isolamento. Eu acho que muita gente se aposenta muito antes da hora. E aí nem é uma questão de merecimento ou não, mas eu acho que faz mal. Ela poderia até ter o benefício, mas ela precisa estar engajada. Exatamente. No trabalho voluntário. No grupo de amigos. No grupo de amigos, num trabalho de 6 horas, numa universidade de terceira idade. Perde o idoso que não tem atividade e perde a sociedade que não tem o idoso. Porque seria uma coisa muito boa para os dois, é bilateral. Vulnerabilidade é o quê? O estado geral? Vulnerabilidade é porque o idoso, mesmo normal, quando ele envelhece, ele tem uma tendência maior de ter algumas doenças. Então ele é mais vulnerável. Ele tem uma chance maior de ter doença degenerativa, e aí vai o Alzheimer, a doença de Parkinson. Ele tem uma chance maior de ter infarto, de ter AVC. Ao mesmo tempo, ele tem uma chance menor de ter outras coisas. Doença autoimune é mais coisa de jovem. Traumatismos é mais coisa de jovem, mais energia. Sim. Então, é uma medicina específica. Ter vulnerabilidade é normal para qualquer idoso. Você tem que pegar essa vulnerabilidade e não deixar ela se transformar em patologia, em perda funcional e em incapacidade. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente responde daqui a pouco. Pronto, perguntas sobre problemas neurológicos no envelhecimento ou na terceira idade, como queiram. Primeira pergunta foi enviada pela Franciele. Quando devemos nos preocupar com a perda de memória em idosos? A minha mãe tem 68 anos e de uns tempos para cá não se lembra de situações recentes que vivenciou. A pergunta é muito boa, né? Então existe uma alteração da memória, da concentração, que é normal no envelhecimento e geralmente ela é sutil, ela não altera a autonomia. Agora, se o problema de memória é extremamente frequente, progressivo, ou seja, dá a impressão que dia após dia aquilo está piorando. Está mais esquecida. Isso é um sinal de alarme. Se a pessoa esquece coisas muito importantes, dá um recado relevante, pagar uma conta, esquecer um fogo ligado várias vezes, então se aquilo é para coisas intensas e não para coisas cotidianas, também é um sinal de alarme. Se a pessoa estiver se perdendo em lugares conhecidos, dificuldade em reconhecer pessoas que vê com menos frequência, dificuldade em cálculo, ou perda de habilidade em fazer coisas que antes faziam com facilidade. Por exemplo, minha mãe, ela fazia um jantar, dava tudo certo. Agora ela se enrola, se embanana. Cozinhava com maestria. Hoje, ela inverte. Então, se aquilo está tendo impacto na qualidade de vida, é porque tem que buscar ajuda. E aí, o que pode ser? Pode ser várias coisas. Desde uma doença degenerativa, como o Alzheimer, até outros problemas, como uma alteração da tireoide, um quadro depressivo, um distúrbio de sono, uma carência vitamínica. A gente sabe hoje que a memória é uma das funções mais complexas do cérebro. Por ser complexa, ela é uma das mais sensíveis. Então, qualquer coisa altera, desbalança. Na dúvida, levar no geriatra, no neurologista. Doutor Leandro, e nessa fase da vida é a pessoa que começa a fazer artesanato. É uma boa terapia? É uma boa, fantástico. Desenvolver uma habilidade manual, artística, criativa. Então, quanto mais complexa, agora tem que ser algo dentro do interesse da pessoa. Sim. Porque às vezes a gente quer impor, né? Vai fazer palavra cruzada. Não. E a pessoa quer morrer, mas não quer fazer. Não gosta. Mas não é possível que não goste de nada. Alguma coisa gosta. Pintura gosta, vai pintar. Gosta de artesanato, gosta de mexer com a mão. Crochê. Gosta de estudar. Eu falei daqui das faculdades, muitos idosos têm uma saúde incrível e não tiveram oportunidade, às vezes, de estudar mais nova. Porque estava trabalhando, porque não era a cultura de antigamente. Muitos entram e fazem faculdade. História, geografia, alfabetização. Então, sair da zona de conforto. Novo idioma, viagens. Tudo isso ajuda a tirar o cérebro da zona de conforto e alimenta o cérebro com vivência, fazendo os neurônios ficarem mais protegidos. Sem dúvida, você vai ter uma longevidade mental maior. Tem uma frase que eu gosto que é assim: o corpo, ele envelhece sem a sua permissão. A mente, só se você permitir. Ai, que lindo. Então, o corpo envelhece sem a minha permissão. A mente, só se eu permitir. Então, você tem que lutar com as ferramentas que você tem. Com engajamento, com enfrentamento, em qualquer idade. Você tem a capacidade de aprender até o último momento da vida. Sim. E de ser ativo até o último momento da vida. Que pode ser com 60, 70, 100, 110. Não importa. Não importa. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Valéria. A depressão no idoso é diferente da depressão nos jovens? É diferente.
O idoso, ele tem outros fatores de risco para depressão, como a gente falou. Doenças clínicas, às vezes com dor, com limitação, perda de autonomia por alterações mentais ou físicas, isso pode deprimir o idoso. Isolamento social, lutos seriados, porque lógico, você tem mais idade, você tem mais amigos e parentes da mesma idade. Então, às vezes, o luto é mais difícil. Uma coisa que eu vejo muito no consultório é conflito familiar. O idoso, ele lida diferente com o conflito familiar. Às vezes a gente vê os jovens quebrando o pau e depois segue a vida. O idoso, ele guarda, às vezes, mágoa. Então é importante que as famílias se estruturem para que o idoso não fique ainda mais isolado, que isso não complique ainda mais. Endividamento, solidão. Frustrações da vida? Frustrações da vida, lógico. Quem viveu mais, sofreu mais e teve mais felicidade. Às vezes essa matemática, essa balança pende para uma certa frustração. Deveria ter feito diferente, ou se sente menos recompensado, o distanciamento do trabalho. Porque a gente quer se aposentar, mas logo depois que passou 1 ano, 2, a gente sente falta de nos sentir úteis. Por isso que é importante. Uma coisa é aposentar, outra coisa é a inutilidade. Você tem que estar engajado e participativo. A depressão no idoso é diferente. Ela pode ter menos sintomas emocionais. Às vezes o idoso não conta de tristeza, melancolia. Às vezes o quadro clínico ele vem mais com desatenção, esquecimento, dores no corpo, emagrecimento. Nossa, eu ia falar subnutrição. Subnutrição. Então, às vezes, o sintoma ele vem mais físico ou até mais cognitivo. Você sente ele mais apático, mais aéreo. Fica atento. Às vezes ele não quer falar, estou triste, porque ele também acredita que é meio normal da idade. Com a minha idade é normal ser meio triste. Não é, não. Se você tem uma tristeza intensa, patológica, que te atrapalha, se você não quer sair de casa, se você chora com frequência, se você pensa em morte, isso não é normal, em nenhuma idade. Tem que buscar ajuda, porque tratar a depressão na terceira idade tem um bom prognóstico. O cérebro ainda responde ao tratamento e você pode ter ainda décadas de vida produtiva. Então a depressão no idoso é um problema frequente, mais que 10%. E atualmente a gente está tendo aumento de suicídio em idoso. Ai, não me fale isso. Isso. Então é um tabu falar em suicídio e é um tabu ao quadrado falar em suicídio no idoso. Por que a gente não ouve tanto falar? Porque as famílias às vezes guardam, reserva, não estoura, né? Ah, morreu porque morreu. Mas o suicídio em idoso é um problema sério. Então falar em depressão é também falar no risco de suicídio. Palmirinha tem uma pergunta, não é, Palmirinha? Eu tenho 2 perguntas para fazer. Fique à vontade. Ele estava falando o negócio da gente andar. Às vezes eu tenho medo, às vezes eu estou com o joelho aqui doendo e eu tenho medo de pisar no chão e cair. Mas eu estou firme, mas eu tenho medo de pisar no chão e cair. É por causa dessa dor no joelho? Ou é impressão da gente? Legal a pergunta, né? Ótimo. A gente não sabe se responde ou se vai dar um abraço na Palmeirinha. A gente fica responde e depois dá um abraço. Faça os dois. É muito comum essa queixa, primeiro, de dor, essa queixa de perda de amplitude articular e a perda de segurança na passada. Quem dá segurança na passada é a musculatura que está em volta de uma articulação. Então a musculatura, quando você envelhece, ela fica mais fraca. Existe um processo chamado sarcopenia, perda de músculo. Isso acontece por quê? Porque você está mais imóvel, mas também pela idade. O envelhecimento faz com que a pele fique mais atrófica, o cabelo e o músculo também. Como que você luta contra isso? Fisioterapia, atividade física regular. Se fortalecer em volta do joelho, com certeza a pisada fica mais segura. E aí o joelho não falseia. Então tem que fazer atividade física, lógico, com liberação do médico e com a ajuda de profissionais capacitados, educadores físicos e tal. Outra coisa é o osso. O osso do idoso tende a ficar mais fraco. Então você tem que investir para fazer osso e para fazer músculo. Como é que faz osso? Um pouquinho de sol, reposição de vitamina D, reposição de cálcio e atividade física. Como que faz músculo? Comendo bem e fazendo atividade física. Com isso você fica mais seguro, mais firme e protege contra dores e contra quedas. Vamos lá pertinho dela, que eu tô achando muito chata essa história de ficar longe. Eu vou pro abraço, então. Vai pro abraço. E eram 2 perguntas, não era, Palmeirinha? Eu tenho que fazer uma... Essa era respondeu a primeira? Respondeu. Por favor, doutor Leandro. Então, respondeu direitinho. Respondeu? Entendeu? Ele respondeu direitinho, porque às vezes eu tenho medo de pisar no chão. Parece que meu pé está dormindo e eu tenho medo de pisar no chão e andar. Isso aí às vezes acontece quando eu levanto de manhã. E eu sinto a dor aqui. Eu vou fazer um tratamento, realmente
estou já em caminho. E outra coisa também que eu tenho muito medo é de entrar em depressão. Sabe, eu tenho muito medo de entrar em depressão. Por isso que eu me dedico muito em trabalhar. Eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa para mim me ocupar com a minha cabeça. Porque eu quero ficar lúcida para mim poder aproveitar um pouquinho da minha vida enquanto eu estou viva, né? Não tenho medo de morrer também, mas eu quero morrer com saúde, entendeu? Com saúde. E o que você falou aí é certeza. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer aquilo que você gosta, não é? Porque às vezes a pessoa não deixa você fazer porque você é idosa. Por mais uma, né? Né? Que tô vendo aí. Não é o caso da minha família. Minha família até me poupa um pouco para mim não trabalhar muito, mas é o que eu gosto de fazer. E elas me ajudam nisso. E você falou certinho o que eu queria saber. Então, eu quero morrer com saúde. E você acha que isso que eu estou fazendo, que eu estou me ocupando com a minha cabeça, para que não aconteça mesmo, às vezes eu vejo pessoas que estão abandonadas ali, que não, às vezes sabe fazer um crochê, um tricô e não se dedica naquilo. Você tem que se dedicar, é ou não é? Com certeza. O que você falou é o resumo, acho que, de tudo que a gente queria transmitir nessa pauta. E a gente fala de fora, você está falando de dentro, de uma experiência pessoal. Então, cuidar do corpo, o corpo é a nossa morada. Ele tem que durar a vida inteira. Então, você precisa cuidar do corpo. Músculo, nervo, tendões. Então, está sempre ativa, lógico, dentro das limitações de cada idade. Então, aprender a envelhecer também é cuidar dos riscos, mas também poder manter uma atividade. E você está cuidando de outras duas coisas, que é o espírito, a alma, essa questão emocional. Temer a depressão eu acho fantástico, no sentido de que ninguém está imune. Ninguém está imune em nenhuma idade de ter depressão. E sem dúvida, você olhar para os seus sentimentos e estar participando da vida é legal. Você falou assim, eu queria morrer bem. Né? Você quer morrer estando viva, né? Porque tem pessoas que morrem em vida. Exatamente, que acabam se abdicando dos relacionamentos. Você tem uma coisa muito bonita, que é propósito. Então, o primeiro propósito da vida é ter um propósito. Então, você tem que ter alguma coisa por que lutar. A sua idade exata, eu não sei. Quantos anos a senhora tem? Desculpa. 87 anos. E é incrível, né? Porque a naturalidade que você ensina e que você fala... O amor pela vida. O amor pela vida. E o grau de atividade, ser empresária, cozinheira, conselheira. E eu acho que a sua longevidade com qualidade já é fruto de tudo isso que você fez no passado. Você já carregou essa história há muito tempo, por isso que chegou nesse ponto com tanta atividade. E vai longe se mantiver esses critérios. Eu tenho uma geriatra muito boa. Aí ela veio aqui. Até ela veio aqui, ela Muito cuida de boa. mim, ela que me levantou, sabe? E cuida muito bem de mim. E eu queria aproveitar esse gancho para citar exatamente isso. Você ter um médico de confiança que consiga te ver de forma abrangente. Na terceira idade, isso é muito importante, porque hoje em dia está tudo muito setorizado, é todo mundo muito especialista. Então você ter um médico de confiança que possa acompanhar a terceira idade... E que a gente possa conversar sobre tudo, né? Porque às vezes, exatamente, abre tudo. Falta um pedacinho da medicina ali. Ou o paciente fica hipermedicado, ou existem conflitos. Às vezes uma boa assistência profissional organiza a sua prescrição e te leva à produção por mais décadas, né? Vou convidar todo mundo para ficar aqui, se puderem, porque eu sei que as pessoas têm compromissos. Então você pode comer mais um pouquinho ou não? Pô, ficar. Então fica. Tá bom aqui, tá muito bom aqui, viu? Vai ter música, vai ter cocada e olha, eu vou aproveitar para exibir os 2 livros do Dr. Leandro. O terceiro está a caminho. O Dr. Leandro Teles é médico neurologista. Site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br. Instagram do Dr. Leandro é Neuroleandro Teles. Tudo junto, Neuroleandro Teles, Teles com L só. Neuroleandro Teles. O próximo livro ainda é esse ano, né? Ainda esse ano, se Deus quiser, esse semestre. E vai ser, sem dúvida, em primeira mão, com esse programa que a gente é absolutamente apaixonado. Programa Mulheres. E nós apaixonados por você e por vocês todos. Todo mundo na mesa daqui a pouco? Eu topo. Tá, se quiserem ouvir música sentadinho aqui, também convidado. Estamos todo mundo em casa. Doutor Leandro, já falamos das suas redes, mas por favor, diga de novo. Obrigado novamente pelo espaço. Olha!
E por esse presente aqui, nossa, Não pelo é? amor de Deus. No Instagram, Neuroleandro Teles, Facebook, Neurologista Leandro Teles, é uma fanpage. E o site, www.leandroteles.com.br. Tudo junto, tudo simples, sem nada dobrado. Vai ser uma honra. E que honra nossa ter na mesma mesa Palmirinha e Priscila Bastos. Que semana maravilhosa que já começou muito bem. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Você me...